O objetivo dessa videoaula é resolver a questão 139 do Enem de 2019 e ela envolve uma escultura que tem essas 4 letras, PINE, e a sombra dela. Mas vamos ver do que trata. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, que é abreviado pelas letras PINE, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa, com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrada na figura. PINE, está aqui. A escultura tridimensional é representada nessa figura aqui de baixo, e vamos ver por que ela não está tocando aqui no chão. Essa escultura está suspensa por cabos de aço, então agora você descobriu. De maneira que o espaçamento entre as letras adjacentes é o mesmo. O que significa letras adjacentes? Letras que estão lado a lado. Por exemplo, o P está ao lado do I, que está ao lado do N, que por sua vez está ao lado do E. Dizer que o espaçamento é o mesmo significa que a distância entre a letra P e a I é a mesma que a distância entre a letra I e a N, que por sua vez é a mesma que a distância até a letra E. Então esses espaços que eu estou indicando aqui com o cursor, eles têm a mesma largura. E todas têm igual espessura. Quer dizer o quê? Quer dizer que na direção, em termos de profundidade, aqui as letras todas têm a mesma profundidade. É isso que ele quis dizer. E ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Isso significa que se a gente considerasse um plano paralelo ao chão que passasse aqui pela base da sigla, as letras formariam ângulos de 90 graus com esse plano. Vamos finalizar. Ao meio-dia, com o sol a pino. O que quer dizer sol a pino? Quer dizer que os raios de luz do sol, eles incidem perpendicularmente no solo nesse período. Resumindo, qual o estilo da sombra que vai ser formada quando o raio de sol incidir perpendicularmente nessas letras? Veja aí o esquema que eu preparei para você entender o desenvolvimento, o desenrolar dessa situação. Por si só, esse já é um detalhe que merece seu like, sua inscrição. Aproveite e compartilhe a videoaula com seus colegas. E vamos lá. O paralelogramo na cor azul, ele representa o solo. E a escultura está aí com suas letras. Os raios de sol incidem perpendicularmente sobre as letras. Como o sol está a pino, essa incidência é perpendicular naquelas regiões em que as letras são paralelas ao solo, como estão indicando as setas que representam os raios solares. Assim, você note que a sombra vai ser um pouco mais larga para o P, um pequeno espaço entre o P e o I, uma sombra mais estreita para o I, outro espaço da mesma largura que o anterior, porque o exercício garantiu que eles são assim, uma sombra mais larga, um espaço e uma sombra mais larga para o E. E aí está a sombra. Esse perfil ele confere bem com o da alternativa E. Repare que se você não fosse abordar o problema desse jeito, ou seja, se você não conseguisse imaginar qual seria a sombra, você poderia resolver a questão por exclusão. No item A, os raios de luz não estão passando pelo espaço entre as letras, pois a sombra é contínua. No item B, existe uma falha maior entre as sombras, justamente em cima do N. Isso significa que os raios de luz estão atravessando o N, portanto, a B também não é a correta. No item C, a mesma coisa, mas só que agora os raios de luz estão atravessando a letra P. No item D, existem 2 grandes falhas entre as sombras. Isso significa que, pela posição, os raios de luz estão atravessando tanto a letra P quanto a letra N. Portanto, essa alternativa também está errada. Pela figura, a gente conta 3 espaços entre as letras, conforme ocorre na alternativa E. Você notou que a informação de ouro nesse enunciado foi que a distância entre as letras era a mesma. Esse é o único local onde os raios de luz estão passando. Logo, não haverá sombra em distâncias iguais, como indicado na figura do item E. Se você pensar que os raios de luz não passam pelas letras, e sim apenas pelo espaço entre elas, e são 3 os espaços, então você matou a charada. Todas as letras vão gerar sombra. E o único local onde não haverá sombra é aquele
em que os raios de luz passam, ou seja, no espaço entre as letras. É isso aí. Forneci bons motivos para você deixar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar essa videoaula com seus colegas. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Te espero para a próxima aula. Até lá!